3. Vamos iniciar. Vamos. 1, 2, olha o último 3. Conversando no Chico Xavier, Saulo Santos. Agora sobre ciência e espiritismo. Saudações a todos. Maquiagem retocada. E voltamos novamente falando com Saulo Santos. Desta vez sobre ciência e espiritismo. Desde pequenininho, eu tinha cabelo ainda nas salas de evangelização, me diziam que o espiritismo tem um tríplice aspecto. Coisa maravilhosa, né? Ciência, filosofia e religião. Será que nós estamos nos afastando da ciência? Desde o início. No Brasil, desde o início. A primeira revista espírita do Brasil foi uma revista baiana, e o autor enviou para Kardec. Kardec olhou aquela revista, parabenizou o Brasil pela iniciativa e disse: estou vendo um cunho fortemente religioso, uma tendência fortemente religiosa, mais ou menos isso. É bom corrigir isso. E o brasileiro não corrigiu, né? Nós temos uma força muito grande na religiosidade espírita e um abandono praticamente da ciência espírita. Então, isso faz com que o tripé ele fique mais voltado para um lado. E aí a gente... E aí deixa de ser perfeito, né? Porque o triângulo é a forma perfeita. Né? É a forma perfeita. E aí a gente tem uma tendência equivocada. E aí o que é que acontece? Se eu não tenho a ciência acoplada nesse processo, eu vou ficar ultrapassado. O que é que aconteceu com as outras religiões que não tinham a ciência acoplada? Elas começaram a ter problemas com a ciência. Quando Galileu Galilei diz que a Terra é redonda e a Igreja Católica nega, ele tem um problema. Ou você, porque a Igreja dizia que o céu ficava em cima e o inferno embaixo. E Galileu disse, ó, a Terra gira. E quando ela girar, quem estiver no céu vai dar uma passadinha no inferno. E quem estiver no inferno vai dar uma passadinha no céu. Então, uma briga com a igreja. E aí, o que é que acontece? Se você tem um sentimento religioso, dogmático, você vai rejeitar a ciência. O que aconteceu com a igreja durante 500 anos, até que o Papa João Paulo II absolveu Galileu, 500 anos depois. O Espiritismo, ele foi criado como ciência com consequências morais. Exatamente para ele não ficar ultrapassado. Kardec colocou, o Espiritismo tem que andar lado a lado com a ciência. Se a ciência provar que o Espiritismo está errado em algum ponto, abandone esse ponto e siga a ciência. Veja a posição que Kardec colocou a ciência. E aí o Espiritismo atual tem medo da ciência. Ou alguns espíritas têm medo da ciência. A ciência, a definição mais interessante de ciência é a busca da verdade. Ciência é aqueles experimentos que vão buscar a verdade. Então, o Espiritismo, como também algo que busca a verdade, não pode temer a ciência. Então, como a ciência, ela se refuta, né? Existem coisas que são descobertas médicas, por exemplo, que foram consagradas e depois de um tempo foram refutadas. Isso não diminui a medicina. Um médico português, na década de 50, desenvolveu uma técnica para tratar convulsões e epilepsia. Essa técnica se chamava lobotomia cerebral. Esse indivíduo ganhou o Prêmio Nobel de Medicina na década de 50. 20 anos depois, lobotomia cerebral se transformou num crime, porque você alijava o sujeito da subjetividade. Isso não diminuiu a qualidade da medicina. Ou seja, você refutar uma tese sua não lhe coloca como inferior. É isso que o Espiritismo precisa aprender. Se a gente precisar ajustar alguns pontos do Espiritismo, isso faz parte do progresso e da evolução. Eu sinto falta também, Saulo, da observação. A aceitação dentro do Espiritismo ela é quase dogmática. Da observação. Observação precisa de tempo, né? Para você observar, a ciência, para ela observar, ela precisa de tempo para observar um fenômeno.
Então, para a gente saber se uma coisa está em desacordo ou não com os princípios doutrinários, a gente precisa de tempo para observar. Não de imediato refutar, não é. Não tem nada a ver com o Espiritismo, por exemplo. Então, eu sinto falta disso. Ó, não dá para ficar no limbo, não. Não dá para ficar no limbo, não dizer que é ou não é. E a gente observar. Porque isso aqui, sabe, eu digo sempre, Zó, eu não sei se tu estava no dia lá no Realidade Paralela, que teve uma certa polêmica com respeito disso. A gente começou com uma tal de tipologia, não foi? Sim. Depois amarraram numa cesta. Se fosse hoje, o povo não aceitava, não. Tu acha que aceitava hoje? Lógico que não. Kardec fosse Isso vivo evoluiu, hoje... isso evoluiu. A gente saiu de pancada para psicofonia. Exatamente. Por que não pode evoluir mais? É o homem? Será que a gente saiu, o hominídeo no caso, né? Não era homem, era hominídeo. Mas a gente saiu do Australopithecus para o Homo sapiens sapiens. Não vai ter o Homem sapiens, 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 não? Exato. Você vê, Kardec fez o Livro dos Espíritos com perto de 900 perguntas. 1 ano, 2 depois, ele já ampliou para 1000 e poucas. Porque ele viu que aquelas já estavam insuficientes. Teve a cesta de Vime. Depois ele pegou o lápis, botou na mão do médium. Hoje, ele estaria trabalhando com computadores. Era com digitografia, não apenas psicografia. Ele estaria... Kardec, vivo hoje, estava completamente rejeitado pelos espíritas brasileiros. Seria completamente alijado, porque a metodologia dele de investigação era profunda. Ele não aceitava. A gente acha que Kardec recebeu aquele Livro dos Espíritos pronto. Os espíritos responderam, ele botou ali. De jeito nenhum. Foram milhares de respostas que ele rejeitou, porque não estavam de acordo. Ele fazia uma pergunta a um médium, uma pergunta a outro, uma pergunta a outro. 3, 4, 5, 6 médios em lugares diferentes que não se comunicavam, ele só publicou aquelas respostas que eram incomuns, que estavam de acordo com aquela lógica. Então, hoje a gente aceita nos centros espíritas qualquer informação que venha daquele indivíduo que é um espírito, a partir de um médium. A gente não questiona doutrinariamente, não debate, um debate saudável. Eu posso questionar, por que isso, meu irmão? Por que você está fazendo isso? Então, a ciência não é a negação de tudo, mas é a investigação. Questionar até aqui. Ô, irmão, tu morresse mesmo. Imagina, o cúmulo do questionamento. O espírito lá, ô, irmão, tu morresse mesmo. Por vivo aí no pé do atestado de nascimento. Ó, teu atestado de óbito, eu encontro onde? A ciência espírita... Kardec, ele procura, assim, você ver o céu e o inferno, eu acho extraordinário o céu e o inferno, porque ele faz esses questionamentos. Exatamente. Ele procura saber, até vai investigar a família. Sim, você desencarnou aonde? Quando? Vai lá na família do indivíduo, procurar saber quem foi aquela criatura realmente. E os casos que não foram comprovados, ele não publicou. Muitos ele rejeitou porque não tinha comprovação. O espírito falava uma coisa, outra. Ele via, ó, isso aí tem contradição, não entrava no livro. Então, a ciência, ela faz com que a gente faça a coisa da melhor forma. Se a gente implementa a ciência no centro espírita, a gente vai fortalecer o centro. A gente vai fortalecer o espiritismo. A gente dá passe no centro espírita como se dava há 50 anos atrás. Você acha que um médico prescreve como se prescrevia há 50 anos atrás? Por quê? Porque a medicina evoluiu. Evoluiu por quê? Porque ela faz ciência. O espiritismo podia muito bem começar a traçar um perfil dos médiuns passistas e um perfil dos pacientes. Pacientes com problemas físicos, pacientes com problemas emocionais, pacientes com problemas espirituais, médium passista A, B, C. Será que esses 3 problemas são resolvidos com qualquer passista? Ou tem algum passista que tem uma energia mais peculiar e própria que melhora um desses problemas, mais especificamente? Será que tem um médium que serve para todos? Ou será que tem um médium mais específico? Se a gente faz ciência com isso, a gente está aprimorando a capacidade de dar passe. E aí a gente vai ser mais eficiente quando chegar um paciente, uma pessoa no centro espírita, precisando de uma atuação. Você faz uma anamnese com o indivíduo, faz né, no centro espírita chamado do acolhimento, né? Me falhou até... É a entrevista fraterna. A entrevista fraterna, exatamente. O acolhimento fraterno, a entrevista fraterna. E aí, dali, você direciona aquele indivíduo
para um determinado paciente, para um determinado tipo de tratamento. Isso é ciência. Você está aprimorando aquilo ali, né? O que é que... E trazer para os centros espíritas o debate que está ocorrendo nas ciências, para que a gente fique inteirado, né, da academia e da espiritualidade, caminhando lado a lado, e não separado isoladamente, rejeitando ou aceitando sem o questionamento. Como você falou, na ciência, se surgir um elemento novo hoje na química, a tabela periódica vai incorporar sem questionamentos. Não é não? Exato. A tabela periódica vai dizer, venha. Exato. Então, por que não pode acontecer nos outros, né, na observação do tríplice aspecto da doutrina espírita, né, que é religião, filosofia e ciência? E está ocorrendo, a gente é que não está incorporando. Muita coisa nova aconteceu. É por isso que eu digo o período de observação. Olha, não dá para dizer se é ou não é. Bora observar. Agora, não é observar meia hora, uma hora. Tem que ter método científico. Não é tem observar que ter meia hora, uma hora. científico, né? O cientista, ele não pode ser um apaixonado pela ideia. Ele tem que ser... ele não pode defender uma ideia dogmaticamente. Quem faz ciência, ele levanta uma hipótese, e na hora que levanta uma hipótese, existe a probabilidade daquela hipótese ser comprovada ou ser rejeitada. Se eu faço isso com seriedade, eu estou fortalecendo o princípio espírita da ciência. O princípio espírita como ciência. Negar um determinado fato ou fenômeno numa circunstância não significa rejeitar a veracidade do fenômeno. Ô Saulo, faltou cientistas espíritas? Não. Ou faltou ciência no espiritismo brasileiro, como você falou? Faltou ciência no espiritismo brasileiro. Tem muitos cientistas aí que são alijados das tribunas espíritas. Muita gente, quando pegue a grade de palestras dos centros espíritas e vejam o que é que mais os espíritas gostam. Os espíritas, porque a consolação que a gente quer é ouvir aquilo que soa suave aos nossos ouvidos. A gente quer as pessoas que colaboram e corroboram com o nosso pensamento. Isso é a falta do pensamento e do espírito científico, de ouvir o novo, de estar preparado para ouvir o diferente. E a ciência é aquela que se contradiz. A ciência é aquele que vem e diz, existe um outro caminho além desse. Não é só esse. Existem outros caminhos. Então, essa falta dessa prática faz com que quem faça ciência no espiritismo, muitas vezes ele seja alijado das tribunas espíritas. Por quê? Porque nem sempre ele vai dizer que aquele fenômeno é aquilo que todo mundo pensa. Isso não é negar o fenômeno, mas saber que tem fenômeno e existem também outras coisas que interferem de outros campos, né? É ir separando lentamente esse feijão da palha e o arroz da palha. Então, para o momento, teríamos que ter uma tribuna própria, por exemplo, porque não há espaço nas tribunas que existem por aí para o pensamento científico. Eu não sei se tribuna própria, mas eu sei que nós espíritas que fazemos ciência, que gostamos da ciência, precisamos continuar falando da ciência, né? Continuar falando, porque isso também vai ser um período. A gente precisa superar isso, né? Nós, os espíritas que trabalham na academia, que fazem ciência, precisam fortalecer esse discurso e não ter medo de falar da ciência espírita e das ciências com o espiritismo nessa relação. E apaixonar os jovens. E apaixonar os jovens. É preciso apaixonar os jovens. Não tenha dúvida. Se a gente não entrar nesse campo, os jovens vão vai se perder, né? Vai se perder. Vai para outra área. Vai ficar sem legado. Vai para outro caminho, vão para outras áreas. É isso aí, meu querido. Saulo Santos, falamos um pouco sobre ciência e espiritismo. Infelizmente, está lá na evangelização, né? Nas evangelizações se ensinam que a doutrina tem esse triple aspecto, mas realmente, no decorrer da jornada, nós vamos ficando com a filosofia e com a religião e deixamos de observar a ciência. Me fale só um pouquinho como anda aquele fenômeno transcomunicação que se falou tanto há algum tempo e hoje ninguém fala mais. A transcomunicação continua, né, forte.
principalmente na Europa, né? Vários países continuam com os seus congressos, com seus estudos, com as suas pesquisas, aprofundando. Os meios de comunicação estão sendo aperfeiçoados, né? A televisão, o computador e o rádio continuam firmemente com muitas comunicações diárias em vários países da Europa, né? O Brasil, em um ou outro, ainda continua, mas... Por quê? Porque falta ainda cientistas no meio espírita para levar isso à frente. São muito poucos. Ainda existem, mas muito poucos aqui no Brasil. O Brasil, ele gosta mais do fenômeno religioso, né? A ciência a gente ainda não tem... a nossa academia ainda é muito desvalorizada, né? Quem faz ciência no Brasil ainda é muito desvalorizado. Veja aí a crise que a Universidade Brasileira está passando no momento aí, um negócio que é fundamental para o desenvolvimento, para a evolução. E para a sociedade, né? E para a sociedade. Você que está lá, eu fui aluno da Federal, nunca vi ninguém, quero deixar aqui gravado, vou falar, viu? Nunca vi ninguém correr nu na Federal. Nunca vi. Eu não podia deixar essa oportunidade, sabe? De dar meu depoimento. Não Como aluno que fui do Cefis, não tenha dúvida. Eu não poderia deixar de dizer isso. Nunca vi ninguém. Inclusive, eu tenho 2 anos de escola técnica, que é ali pertinho, né? Da velha, que hoje é IFPE. Sim. E os 4 anos da licenciatura em História lá na Federal. 6 anos convivendo ali naquele ambiente. Não tenha dúvida. Nunca vi ninguém correr. Eu dou aula há 10 anos na Universidade Federal, na odontologia, e faz 4 anos que eu estou na comissão de ética, que é no Cefis. Eu sou presidente da comissão de ética há 2 anos e estou no Cefis toda semana. Também nunca vi ninguém nu, né? E uma boa parte das pessoas acreditam que essas coisas acontecem dentro da universidade. Eu queria falar da assistência social que a universidade dá. Não só a Federal de Pernambuco, mas todas no Brasil. O hospital universitário atende uma centena de pessoas por dia que não tem condição de pagar plano de saúde. Fisioterapeutas, odontólogos, os laboratórios da área de saúde da universidade atendem a comunidade carente, não só do entorno, mas de toda a região metropolitana do Recife. O curso de odontologia tem mais de 100 consultórios atendendo diariamente as pessoas dessa cidade. E tudo isso está sendo atingido neste momento pelo corte que houve. Não é que nós estejamos falando de política, estamos falando de bem-estar social. Porque muitas pessoas pensam que isso atingiu apenas a sala de aula. Esquece desse lado de assistência social que a universidade tem, esse papel, né? Inclusive, muitos especialistas só têm lá. Tem doenças, né, que só são tratadas lá no Hospital Universitário da Universidade Federal de Pernambuco. E as pessoas que são os mais carentes, quem precisa de saúde gratuita, são os mais carentes. Também estão sendo atingidos. Não só esse, mas o pessoal que precisa de fisioterapia, o pessoal que precisa de muita coisa na área de saúde, que recebe de forma gratuita na Universidade Federal, está sendo atingido também por esse, para não dizer corte, né, que corte é tão feio, magoa tanto dizer corte, contingenciamento. Então, muita paz a todos, felicidade. Suas considerações finais, por gentileza, Saulo. É um prazer, eu agradeço, Romina, o espaço para a gente debater um tema tão importante, que é a ciência no espiritismo. A ciência, ela é fundamental para a gente continuar caminhando, né, e crescendo e se conhecendo. Quando, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, qual, não é literal, qual a maneira mais rápida e fácil da gente evoluir, os espíritos evocam o sábio da antiguidade, que na verdade foi lá no oráculo de Delfos, que diz: conhece-te a ti mesmo. O oráculo disse para Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? E conhecer é ciência. É bom dizer que era um médium, né? Uma médium, né? O oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, exatamente. O espírito manifestado lá a Sócrates. Né? Então, conhece-te a ti mesmo. Você só conhece através da ciência.
É a ciência que tem a capacidade de refletir o conhecimento, o aprendizado. Então, sem ciência, a gente não evolui. A gente fica estagnado. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Novamente, o espaço está aberto, o condomínio está aberto a você. E tivemos Saulo Santos conversando no Chico Xavier. Muita paz a todos e até outra oportunidade.